Olá, sejam bem-vindos ao módulo 2 do curso de Fisiologia do Estresse. Nessa aula será abordado o estresse mecânico nas plantas, onde iremos trabalhar a questão do movimento nos vegetais. Embora as plantas não possam se locomover, elas apresentam alguns mecanismos fisiológicos quando recebem estímulos externos, em alguns órgãos restritos, como a raiz, os ramos ou as folhas, de maneira a facilitar a sua adaptação no ambiente. Na sequência, será abordado o tópico de estresse mecânico, bem como sua definição e os elementos, fatores abióticos e bióticos, que acabam causando tal fenômeno, além de trazer algumas proposições e possíveis soluções para algumas situações desse tipo de estresse. Bom, você sabe o que é o estresse mecânico ou o que o provoca? Ele pode ser uma praga, um animal, nós, seres humanos? Futuramente vamos descobrir. Vamos falar sobre o movimento nos vegetais, começando com o tropismo. Esse que pode ser descrito de maneira geral como um crescimento em resposta a um estímulo externo. Sabemos que as plantas respondem aos estímulos externos de modo a alterar seus padrões de crescimento e desenvolvimento, uma vez que, durante o estabelecimento da plântula, fatores abióticos, como a gravidade, luz, entre outros, acabam influenciando o hábito de crescimento inicial da planta jovem. Dessa forma, e como dito anteriormente, tropismos são respostas de crescimento direcional em relação aos estímulos ambientais, que podem ser positivos, quando o crescimento é direcionado ao estímulo, ou negativo, tendo seu crescimento oposto ao estímulo. Dessa forma, vamos falar um pouco a respeito dos tipos de tropismos, de acordo com os estímulos que estão submetidos. Tendo em vista que uma das primeiras dificuldades que as plantas emergentes encontram para o seu estabelecimento é a gravidade, vamos dar início falando sobre o gravitropismo, que é o crescimento em relação à resposta à gravidade, que permite que as raízes cresçam em direção ao solo em busca de água e nutrientes e que os caules cresçam em direção oposta para fotossintetizar. Como podemos ver aqui na imagem ao lado, da semente de feijão, ela germinou de modo que as raízes cresceram em sentido à gravidade, em busca de água e nutrientes, já o caule cresceu em direção oposta para fotossintetizar. Dando sequência aos tipos de tropismos, temos o fototropismo, esse que permite que as partes aéreas cresçam em direção à luz solar, de forma a maximizar a fotossíntese, enquanto algumas partes crescem em direção oposta à presença de luz. Tal crescimento em resposta à luz solar ocorre pela redistribuição da auxina para o lado sombreado, de modo a promover um alongamento celular nas células opostas ao recebimento da luz. Bom, como podemos ver aqui na imagem ao lado, temos uma representação da alocação de auxina devido ao fototropismo em plantas de Arabidopsis. Nessa primeira imagem, representa que no escuro a auxina movimenta-se primeiro da parte aérea para a raiz através de tecidos vasculares, nos pecíolos e no hipocótilo, bem como pela epiderme. Já na segunda imagem, após a exposição à luz azul unidirecional, o movimento de auxina cessa, brevemente, no nó cotiledonar, e a plântula interrompe o crescimento vertical. Aqui na imagem 3, na sequência das imagens, a auxina é redistribuída para o lado sombreado e o transporte polar reinicia. Já aqui na imagem 4, por assim dizer, nessa última imagem, as células no lado sombreado do hipocótilo alongam-se, resultando em crescimento diferencial, e a plântula curva-se em direção à fonte de luz, como podemos ver aqui nesse esqueminha. Passando então adiante, dentro do fototropismo, podemos destacar o heliotropismo, o qual se refere à orientação dos vegetais em relação aos raios solares. O exemplo mais visto em nosso cotidiano, como o próprio nome sugere, é o girassol, como está aqui na imagem ao lado. O girassol, durante a sua fase de crescimento, ele literalmente acompanha o sol durante o dia e a noite. Já durante a noite, percorre um sentido contrário para esperar o sol na manhã seguinte. Porém, quando a planta atinge a sua maturidade, esse movimento em relação ao sol cessa, de modo que o girassol passe a olhar, digamos assim, para o leste. Algumas outras espécies
elas ajustam sua posição de acordo com a trajetória do Sol, movendo suas folhas de modo a evitar a exposição total à luz solar, minimizando assim o aquecimento e a perda de água. Então, as folhas que maximizam a interceptação da luz mediante ajuste à trajetória do Sol são chamadas de dia-heliotrópicas. Já algumas espécies que ajustam suas folhas de modo a evitar a exposição total à luz solar são chamadas de para-heliotrópicas. Algumas espécies vegetais, como a soja, possuem folhas que podem exibir movimentos dia-heliotrópicos quando se encontram bem hidratadas, como também movimentos para-heliotrópicos quando estão submetidas ao estresse hídrico. Dando continuidade, o tigmotropismo é um crescimento diferencial em resposta ao toque ou barreira física, auxiliando algumas partes das plantas a crescerem em torno de obstáculos e a se enrolar e envolver em outras estruturas como suporte, como por exemplo, na cultura do maracujazeiro, Passiflora edulis, a diferenciação de estrutura como folhas e caules do maracujá em gavinhas, que se enrolam em um suporte possibilitando uma melhor estruturação da cultura. Como podemos ver aqui nessa figura, ali temos essa modificação de algumas estruturas, como a folha e o caule, em gavinhas, como está ali nessa imagem. Seguindo com a abordagem do movimento nos vegetais, chegamos ao nastismo, esse que também é desencadeado por estímulos ambientais. Contudo, diferentemente do tropismo, eles não são orientados, ou seja, sua direção independe da direção do estímulo, uma vez que a direção é dada pelas características anatômicas e morfológicas do vegetal. Esse movimento que os vegetais realizam, eles podem ser divididos em movimentos devido à variação de turgor ou pelo crescimento diferencial. Esse último é visto nos movimentos de epinastismo, que resulta no movimento de curvatura de um órgão para baixo, causado pelo crescimento maior do lado superior que o inferior, uma vez que essa resposta é induzida por elevadas concentrações dos hormônios auxina ou etileno. Seguindo essa mesma linha, o hiponastismo é um movimento de curvatura para cima, devido ao crescimento da parte inferior. Já na divisão devido à variação de turgor, como falei anteriormente, podemos elencar o nictinatismo. Esse que é um movimento que as folhas realizam com relação à luz, em que durante o dia assumem a posição horizontal, facilitando a captação de luz, e durante a noite a vertical. Outro movimento dentro do nastismo é com relação à variação no turgor das células motoras, que é o tigmonastismo. Esse que é um movimento nástico, em resposta aos estímulos mecânicos. Ele pode ser observado no fechamento das folhas da planta sensitiva, a mimosa púdica, uma vez que as folhas são compostas de muitos folíolos que são conectados à nervura central por uma estrutura chamada de pulvino. O que é o pulvino? É uma estrutura da folha que, acionada pelo turgor, encontrada na junção da lâmina com o pecíolo, propicia uma força mecânica para os movimentos foliares. Sendo assim, ele funciona como uma dobradiça adicionada pelo turgor, permitindo que cada par de folíolos se dobre em resposta a vários estímulos, incluindo os estímulos mecânicos. Essa prática, ela é uma adaptação para se evitar herbivoria, uma vez que um inseto herbívoro tenta se alimentar, um folíolo de mimosa, ele acaba sendo danificado, ele dobra-se imediatamente em resposta. E a resposta logo se propaga para os outros folíolos não danificados. Se o sinal de estresse for suficientemente forte, toda a folha colapsa, devido à ação de outro pulvino localizado na base do pecíolo. Tais movimentos rápidos desses folíolos e folhas podem então afastar insetos fitógrafos e herbívoros pastejadores. Como podemos aqui ver na imagem ao lado, temos a planta sensitiva, que é a mimosa púdica. Então na imagem A é a planta no seu estado normal, sem ser tocada. Já na imagem B, podemos ver essas folhas se fechando após receberem um estímulo mecânico, como foi explicado. Agora vamos falar sobre o estresse mecânico, que em alguns momentos os vegetais estão submetidos. Eles podem ser causados tanto por fatores abióticos,
como vento, chuvas e geadas, entre outros fatores também como fatores bióticos, como por exemplo o próprio homem, que pode gerar danos nos momentos de transplante, poda, colheita ou em práticas de manejo mesmo, além dos danos causados por pragas e animais que atacam essas plantas. Vamos dar início falando sobre os danos provocados pelo vento. Tendo em vista que os ventos abrangem os fatores abióticos, e esses, quando ocorrem de forma excessiva e contínua, geram problemas para o desenvolvimento agrícola, uma vez que atinge a plantação de diferentes formas, provocando, por exemplo, o acamamento de plantas, como podemos ver aqui, o acamamento de plantas de milho provocados pelo vento, queda de folhas, quebra de galhos e troncos, como também a proliferação de patógenos, dentre outros danos. Bom, como responder a isso, né? Sendo assim, vendo todos esses danos provocados por vento, visando melhor suportar ou melhorar o estresse mecânico proporcionado pelo vento, a redução do tamanho da planta e o maior desenvolvimento do diâmetro caulinar são apresentados como um comportamento de adaptação da planta, de modo a torná-la mais compacta e menos flexível. Então, o aumento de carboidratos estruturais como celulose e hemicelulose, além da lignina, visando um suporte mecânico, além de reduzir as dilacerações foliares, são algumas formas de lidar com esse problema de vento. Além dessas soluções biotecnológicas, digamos assim, pode-se fazer uso de algumas práticas, como a utilização de quebra-ventos, podendo ser tanto vegetal como artificial, de modo em que deve-se ter uma altura superior à da cultura que se deseja proteger, além de possuir uma certa permeabilidade ao vento, sem possuir falhas e não ser muito denso, e estar disposto de forma perpendicular à direção do vento dominante na área. Como podemos ver aqui no esqueminha ao lado, é um exemplo de quebra-vento vegetal em uma produção. Então ele tem que possuir árvores, né, de modo assim, maiores do que as culturas ali que vai ser cultivado. Também podemos destacar os danos provocados por chuvas e granizo, que pode ser definida, a grosso modo, como uma chuva de pedras e gelo, o granizo, que pode gerar perdas totais em lavouras comerciais, causando desfolhamento, danos nos ramos e até o desbaste total dos vegetais. No ramo da fruticultura, a ocorrência de chuvas também acompanhada de granizo, nas diferentes fases de desenvolvimento, representam prejuízos para a qualidade dos frutos, além dos danos às plantas, uma vez que as plantas terão um gasto energético para sua recuperação. As lesões por impacto do granizo também são facilmente observadas nos frutos e ramos, no âmbito da fruticultura, que acabam se oxidando com o tempo. Além desses danos mecânicos, essas intempéries podem provocar prejuízos indiretos às plantas, em função da redução da superfície fotossintetizante, através também do rompimento da circulação de seiva e também os danos nos ramos e em toda a estrutura da planta, ele serve como porta de entrada de patógenos deletérios ao desenvolvimento vegetal. Bom, como medidas mitigadoras do efeito do granizo na plantação, se destaca o uso de telas anti-granizo, principalmente na área da fruticultura. Contudo, se o granizo afetar uma lavoura, caso não ocorra a perca total da produção, alguns manejos podem ser utilizados, como por exemplo o manejo fitossanitário, visando a proteção das plantas de doenças que podem ocorrer através dos ferimentos, mas além desse, um outro manejo pode ser adotado, que é a aplicação de açúcar. É isso mesmo, açúcar cristal, esse que utilizamos em casa. Isso se dá pela ação cicatrizante nos ferimentos que o açúcar possui, fechando a porta de entrada e inóculo de patógenos, além de que pode induzir a produção de aminoácidos nos vegetais. Esse manejo pode ser bem visto aqui nessas imagens ao lado, onde na primeira imagem temos uma lavoura de soja na região de Aguaí, onde um de nossos integrantes atualmente está estagiando. Nela podemos ver os severos danos que ocorreram após a ocorrência de uma chuva de granizo, quando a lavoura estava em V3. 2 dias após o ocorrido, foi realizada a aplicação de 1 kg por hectare de açúcar, visando uma recuperação mais sadia e vigorosa das plantas. Já nessa segunda imagem, ao lado, a imagem B,
3 semanas após a ocorrência da catástrofe e a aplicação do açúcar. Então a gente pode ver que houve uma boa recuperação da lavoura, que até está apresentando uma boa florada. Sendo assim, pode-se considerar que a aplicação de açúcar foi essencial para que as plantas de soja tivessem um caminho mais ameno para sua recuperação, podendo alcançar uma produtividade final aceitável. Então, após comentar sobre os estresses causados por fatores abióticos, vamos comentar um pouco também sobre os estresses causados por fatores abióticos, começando pelas pragas. Em meio a todo o esforço para se manter uma lavoura saudável e produtiva, as pragas agrícolas surgem como um pesadelo na rotina dos agricultores. Elas são silenciosas no começo, não chegam sem despertar nenhuma suspeita, mas quando o produtor nota sua presença, muitas vezes já se espalharam por toda a área da lavoura. Então, conceitualmente, podemos dizer que o inseto se torna uma praga quando ele atinge o nível de dano econômico, ao ponto de ocasionar perturbações no desenvolvimento da lavoura e, consequentemente, severos danos econômicos. Aqui, trouxemos uma breve representação de uma das principais pragas da cultura do milho, que é a lagarta do cartucho, a Spodoptera frugiperda. Então, ela causa muitos danos na produção de milho. E como podemos responder a isso e tudo mais, né? Tendo em vista que os danos que as pragas causam, se tornam necessário adotar alguns métodos para fazer o controle, em que se toma como base os parâmetros técnicos e econômicos, além de buscar a preservação do ambiente. Dessa forma, podemos adotar um manejo integrado de pragas, o qual inclui o controle cultural, controle biológico, que faz uso de inimigos naturais, o controle químico, além do físico e do legislativo, dentre outros meios de controle. Além disso, podemos ressaltar alguns mecanismos que as plantas possuem para sua autodefesa, como foi visto anteriormente, que é o caso do tigmonastismo, que podem servir para afastar insetos fitófagos e herbívoros em algumas outras culturas, em outras plantas, né? Contudo, outro fator biótico que propaga o estresse mecânico em plantas é o próprio homem, seja por meio do transporte inadequado de mudas, realização de poda. Aqui eu vou passar um vídeo, o produtor aqui está fazendo uma poda adequada, com o equipamento todo esterilizado e tudo mais, porém em alguns casos nem sempre são assim. Então, de modo que os produtores devem se atentar com essas situações, né, com um cuidado fitossanitário dos equipamentos, além da execução adequada dessas práticas. Então, porque é uma falta de conhecimento na hora de realizar essas ações, como por exemplo a poda, como foi visto, geram estresses para as plantas, entendeu? Então, devemos lidar com esses problemas também gerados pelo homem. Então, só finalizando, é necessário um conhecimento sobre a área e as práticas que irão ser realizadas, bem como foi dito, os cuidados fitossanitários, de modo que não ofereça, né, perigos para as plantas e as práticas de manejo, entre outras, consigam cumprir com seu papel esperado. Agora, para finalizar a nossa aula, vamos dar uma revisada no que vimos até aqui. Começamos falando sobre os movimentos que os vegetais faziam, que na verdade não eram nada relacionado com a locomoção das plantas, mas sim relacionado com os movimentos que elas realizavam para melhorar e se adaptar no ambiente. Dentre esses movimentos tinha o gravitropismo, que é o crescimento a favor da gravidade. Depois abordamos o fototropismo, juntamente com o heliotropismo, que era o movimento relacionado à luz solar, aos raios solares. E para finalizar a parte dos tropismos, vimos o tigmotropismo, que é um crescimento diferencial em resposta ao toque ou barreira física, como foi exemplificado as gavinhas do maracujá. Na sequência, foi explicado o movimento de nastismos, esse que também é desencadeado por estímulos ambientais, contudo, diferentemente do tropismo, não são orientados, ou seja, sua direção independe da direção do estímulo. E possui alguns tipos, como o epinastismo, hiponastismos, nictinastismo e o que foi visto naquela imagem que eu trouxe, que é o tigmonastismo. Então, após apresentar sobre esses movimentos, abordamos também o que é o estresse mecânico em plantas, bem como os fatores que desencadeiam esses estresses, que podem ser tanto os fatores abióticos como fatores bióticos, além de apresentar algumas situações e o modo de mitigar ou agir
perante algumas dessas ocorrências. Muito obrigado.